Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, a nossa aula de número 41. A gente tem conteúdo novo, tá? Então, peguem o livro 5, que a gente já está no livro 5 em português. Abram na página 32, lápis e borracha, e vamos lá, que a gente vai usar. Bom, nossa aula 40 são as atividades 93, 94 e 95, que vão da página 32 a 36. E a gente vai falar hoje sobre paragrafação. Você já ouviu falar em paragrafação? Talvez em paragrafação não, mas em parágrafo já, né? Então, é isso aí. Paragrafação, na verdade, é a técnica de organizar um texto em parágrafos. É a estrutura textual em parágrafos, tá? E vocês já sabem o que é parágrafo. A gente só vai relembrar e aprender mais algumas características. O parágrafo é um conjunto de frases que faz parte de um texto amplo. Ele é um grupinho de frases que vai falar, vai trazer alguma informação sobre o tema principal, né? E podem existir nesse texto vários outros parágrafos. Cada um vai trazer o seu tema principal, a sua informação principal em relação ao tema central do texto, tá? Só que eles não vão sendo jogados assim, cada um vai dizer o que quer, vai trazer uma informação aleatória, diferente desse tema principal. Ele tem que ter uma sequência. Os parágrafos eles são escritos em sequências, de forma que faça um sentido. O texto tem uma sequência com sentido. Eles têm uma ligação entre eles. Não pode ser assim qualquer coisa que eu vou escrever sobre o tema principal. Ok? Assim como os textos têm início, meio e fim, os parágrafos também têm início, meio e fim. E isso faz com que eles tenham uma unidade de sentido, porque neles tem uma informação e essa informação ela tem que ser fechada nesse parágrafo, início, meio e fim. Ok? É como se fosse as estrofes de um poema, não são? As estrofes não são organizadas em versos, vários grupinhos de versos. O parágrafo também são vários grupos de frases, né? Com início, meio e fim, cada um desses parágrafos e com sentido e ligação entre eles. No início, a gente sabe que sempre para começar um parágrafo a gente tem que dar um espacinho, nunca ele fica coladinho na margem. A gente, no início, sempre tem que dar um espaço. Essas são características que a gente algumas a gente já sabia, né? E outras a gente está aprendendo agora. Como, por exemplo, a unidade de sentido. Depois vocês leiam o texto da página 32 para confirmarem isso que a tia Jorge já falou. E para a gente entender melhor, a gente vai ler o texto que o livro traz. O tema principal é a correspondência mais antiga do mundo. Cada parágrafo, vocês vão perceber que vai trazer uma informação sobre esse tema central. Porém, eles vão ter uma ligação entre eles. Eles não vão falar coisas aleatórias, porque ficaria muito confuso. Então, vamos lá. É difícil saber desde quando as pessoas se correspondem por cartas, mas é bem provável que isso seja um hábito quase tão antigo quanto a descoberta da escrita. Dizem que algumas das cartas mais antigas de que se tem registro são correspondências entre faraós egípcios de locais vizinhos entre si. Essas cartas, porém, não foram escritas em papel, muito menos com caneta. Naquela época, os povos escreviam correspondências em tábuas de argila, conhecidas como cartas de Amarna. É chatinho de falar, né? Dificinho o nome. Cartas de Amarna, que foram enviadas há mais de 3.000 anos. Essas cartas foram encontradas enterradas no ano de 1887 e atualmente estão guardadas em vários museus da Europa, no Museu Britânico.
em Londres, está uma dessas cartas, na qual um rei se dirige a um faraó desejando o bem de sua família e avisando que uma estátua estaria a caminho como um presente. Perceberam que todos eles falaram sobre a carta? Ok, mas cada um traz uma informação principal sobre essa carta. Vamos ver? São 3 parágrafos, a gente pode perceber que eles estão aqui destacados por cores. O início, olha, o espacinho no início de todos eles. E foram destacados por cores para que você pudesse perceber que cada um é um parágrafo único e traz uma informação, uma unidade. Cada um traz a sua própria unidade, tá bom? Uma unidade de sentido. Essa aí é o relevo representando o rosto de um faraó egípcio. Lembra que no final diz que estava encaminhando uma estátua? Então, essa aí é um relevo, na verdade. Não é uma estátua, mas é um relevo e tem a ver com o texto. Vamos ver, então, como é que acontece isso aí? Esse parágrafo, essa divisão dos parágrafos. Ó, o primeiro parágrafo, ele fala da origem do hábito de escrever cartas, né? De quando que vem, né? Que acredita-se que vem desde a época aí da descoberta da escrita e que se tem registro, né? Que essas cartas, aí, as correspondências mais antigas foram entre faraós egípcios. O primeiro fala da origem do hábito de escrever cartas, de quando começou isso aí, né? De quando surgiu. Segundo parágrafo, trata das cartas que eram escritas antigamente em tábuas de argila, mencionando-se quando elas foram enviadas. Então, no segundo fala do material que era usado e quando que foram enviadas, há mais de 3.000 anos. E o terceiro parágrafo continua tratando das cartas escritas em tábua de argila, especificamente em relação a quando elas foram encontradas, ao lugar onde estão guardadas atualmente e ao assunto de uma delas. Entenderam a sequência? Começou falando do hábito de escrever, no segundo falou do material e quando foram escritas, e no último continua falando dessas cartas e onde a gente podia encontrar hoje em dia e do conteúdo de uma delas, tá? Em um texto, os parágrafos funcionam como elos de uma corrente, ou seja, um tem ligação com o outro. Na página 34, tem aí um jogo dos 7 erros. Vocês vão ter que encontrar 7 diferenças na cena egípcia apresentada a seguir. Então, tem 2 cenas, a tia Jorge já trouxe só uma, porque na outra tem as respostas. Então, eu não posso nem fazer com vocês aqui para vocês encontrarem as diferenças. Então, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem pós-videoaula. E aí eu vou mandar o gabarito para vocês verificarem se conseguiram encontrar todas as 7 diferenças. Combinado? Vamos lá. Então, vamos pular para 35. Como podemos definir um parágrafo? O que é um parágrafo? Pensa aí um pouquinho. O que é um parágrafo? Um conjunto de frases interligadas que servem para expressar um pensamento ou ideia dentro de um texto. Todas elas trazendo a unidade de sentido. Ok? Número 3. Para que serve um parágrafo? Para ligar as frases? O parágrafo serve para isso? Para deixar o texto mais confuso, intrigando o leitor? Para ordenar melhor a sequência das ideias de um texto? Para fazer o texto terminar mais rápido? Para que o texto fique mais extenso, mais longo? Para ordenar melhor essa sequência de ideias de um texto. Legal até que antes que você escreva um texto, você coloque ali o que você está escrevendo primeiro, e no segundo, e no terceiro, e faça essa sequência, tá? 4. No texto trabalhado,
a correspondência mais antiga do mundo, vimos que o parágrafo, ainda que seja responsável por amarrar as ideias do texto, ele deve apresentar certo... O que ele deve apresentar? Está faltando aqui um pedaço dessa pergunta. Deve apresentar certo tipo de estrutura. Como deve ser essa estrutura? No número 4 está faltando um pedacinho aqui da pergunta, tá, gente? Então, a pergunta é, como deve ser esse tipo de estrutura? Deve apresentar certo tipo de estrutura. Como deve ser essa estrutura? Como é que tem que ser um parágrafo? Qual é a estrutura de um parágrafo? Início, meio e fim. E trazendo sempre uma unidade de sentido. Ó, um parágrafo deve apresentar uma estrutura que contenha início, meio e fim. Então, essa é a estrutura de um parágrafo, tá? Início, meio e fim. 5. Que tipos de problemas podem surgir em um texto cujos parágrafos não foram bem estruturados? Eles podem ficar o quê? Desorganizados, não é? O texto pode ficar sem sentido, pode trazer confusões, falta de coesão e coerência, ideias soltas, né? Confuso mesmo, trazer... ficar desorganizado. Coesão é a ligação de um com o outro, tá? E agora, para vocês fazerem em casa, vocês vão ficar com aquela 34, que é a descoberta dos 7 erros, e vocês vão fazer também a 36, que ainda faz parte do exercício de aplicação. É um texto, vai trazer um texto, número 6 da 36, um texto com 2 perguntinhas. E o número 7 já do múltipla escolha lá embaixo, tá bom? Que vai perguntar do que trata o texto e vai perguntar do que trata cada parágrafo, vocês vão dizer quantos parágrafos, tem 3 parágrafos, vocês vão dizer o que o primeiro trata, o segundo trata, o terceiro trata, tá bom? Depois vocês confiram no gabarito, ok? Um beijo. Tem forms para vocês responderem em relação a essa aula, tá? Mas tá tranquilo, tá facinho. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.